Muito bom dia, que Deus abençoe seu dia. Começamos mais uma semana, hoje é dia 15 de setembro, já estamos aí praticamente no meio do mês. Eu tenho certeza que essa semana é uma semana de bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra, um devocional hoje, que é muito importante você entender. E as pessoas fazem muita confusão com religião, com ir à igreja. E o que nós vamos aprender hoje é muito profundo. Inclusive, essa mensagem você não pode ouvir ela correndo. Você tem que parar, sentar, tirar um tempinho e meditar. A Bíblia nos ensina, não é o texto em si que nós vamos ler, mas é uma introdução para você entender. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. E a partir deste momento, o pecado começou a destruir o mundo e a corromper o homem. Mas a Bíblia diz, depois de muito tempo, o segundo Adão, que é Jesus, quando ele foi crucificado e ressuscitou, a cédula que nos condenava, o pecado, ele foi arrancado, ele foi tirado, o véu foi rasgado. Começou-se uma nova história. A cruz era o início do fim da escravidão. E a ressurreição era o início de uma nova vida. Pastor, por que eu tenho que entender isso? Porque a partir da ressurreição em diante, Deus tem feito uma coisa muito importante em nossas vidas. As pessoas daquela época, do passado, de hoje, e as pessoas do futuro, até o dia que Ele voltar. O que Deus fez e o que Deus está fazendo? Depois que Jesus ressuscitou, Jesus deu uma ordem aos discípulos e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não foi dado para os discípulos por dar. Não. Havia um propósito. Há um propósito. E que propósito é esse? E é sobre isso que eu quero falar com você. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, no versículo 10, fala qual é o propósito do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, no versículo 10, explica: porque este é o meu concerto, que depois daqueles dias, que dias são esses? O dia que Jesus, o Senhor, ressuscitou. A partir daquele momento, ele deu a ordem a todos os discípulos: ide e pregai o evangelho. E por quê? Porque este é o concerto de Deus. O que é a palavra concerto? Aliança, comprometimento. Aí ele fala: porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, fará com você, comigo, diz o Senhor. Porei as minhas leis, a minha palavra, no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. Deus deixa bem claro que a palavra ela tem um propósito duplo. Qual? De trazer entendimento e de estar em nosso coração registrado. A Bíblia diz que quando isso acontece, a Bíblia diz que e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Isso é fantástico, porque Deus está fazendo uma aliança. Desde quando Ele ressuscitou, Ele está fazendo essa aliança, esse concerto com a humanidade, de enviar a sua palavra e a sua palavra trazer um entendimento, a vontade de Deus e ela ser colocada em nosso coração. Quando isso acontece, independente da igreja que eu vou, independente do meu credo religioso, a palavra falou à minha mente, ela me trouxe uma instrução e ela ficou no meu coração guardada. Nesse exato momento, Deus ele fala: eu serei o seu Deus e você será o meu povo, fará parte do meu povo. Olha que bonito, isso é muito importante. Para testificar essa palavra, se você for lá no livro de Salmos 89, versículo 34, Deus ele fala: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. A palavra que Deus te deu um dia é o comprometimento de Deus para com a sua vida, seja na tua casa,
seja na sua família, seja no casamento, em qualquer área da sua vida. A palavra que Deus te deu, o conceito que Ele te deu é aliança. E Ele não quebrará essa aliança. Não importa o que aconteça, da parte dEle, Ele não quebrará essa aliança. E olha que coisa séria. Deus, Ele não quebra a sua aliança, mas o homem quebra. Como assim, pastor? Quantas vezes alguém prometeu algo para Deus, falou que ia mudar e não mudou, voltou atrás? A Bíblia diz isso. Não há muito tempo para nós explanarmos esse entendimento, mas a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 32, no versículo 19, fala de Moisés. E aconteceu o quê? Chegando Moisés, ele ao arraial, e vendo o bezerro, as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. Aquelas tábuas que ele quebrou era o concerto de Deus para com o povo. O que isso quer dizer? Que tem muitas pessoas quebrando o concerto, quebrando a aliança com Deus. Ele quebrou aquelas tábuas que era para salvação. Aquelas tábuas que continha a palavra era para levar para o povo temer, respeitar a Deus e ter uma comunhão com Deus. Moisés, ele não deixou aquelas palavras, aquele conceito chegar ao povo, ele quebrou ao pé. Quantas pessoas estão quebrando a aliança com Deus? Quantas pessoas estão desistindo do que Deus fala por causa de uma oportunidade que o mundo dá, por causa de uma dificuldade, de um sentimento? Eu acho que é melhor você pensar nisso hoje. Talvez você quebrou uma aliança que um dia Deus te deu no casamento, na vida financeira, na saúde. Você está quebrando alianças. Deus não quebra, mas às vezes o homem está quebrando essa aliança. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, eu sei que a mensagem hoje foi um pouco extensa, mas com muita profundidade. O Senhor tem dado para nós, desde a ressurreição, uma aliança verdadeira, a qual o Senhor não quebra, que é a Tua palavra, nos ensinando a nossa mente, o nosso entendimento e escrevendo, registrando em nossos corações. Meu Deus e meu Pai, por mais que possa passar a situação e o tempo, o Senhor não quebra a aliança, o que saiu dos seus lábios. Mas Moisés e muitas pessoas têm quebrado a aliança, meu Senhor Jesus, por causa de sentimentos, ira, furor, tem abandonado uma vida contigo, Deus. E nós entendemos que uma vida com o Senhor é uma vida com a sua palavra. Eu os abençoo em nome de Jesus. E amém.